capítulo 2, Efésios 2. Vamos ler do verso 1 até o 10. Vamos lá, Efésios 2, de 1 ao 10, vamos ler todos juntos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém. Graças a Deus. No dia 12 de agosto, agora, a nossa igreja completou, a Igreja Presbiteriana do Brasil, completou 156 anos. Se você pegar o boletim de hoje, você vai ver uma figura aí no início, de um jovem chamado Ashbel Green Simonton, que veio para o Brasil nessa época, né, e chegou aqui na Baía de Guanabara, nesse dia, 12 de agosto, missionário. Ele era um jovem que estudou direito, queria ser advogado, mas um dia teve um avivamento na igreja dele, e ele entregou a vida dele para o Senhor de todo o coração, e sentiu o chamado para ser pastor, e foi para o seminário, e lá no seminário, um dos professores fez uma pregação sobre a missão da igreja, e essa pregação tocou no coração do Simonton, e ele consagrou a vida dele para ser um missionário, e Deus colocou no coração dele para vir para o Brasil, e aí, depois de um tempo, ele veio para o Brasil, e chegou aqui em 1859, ele tinha 26 anos de idade. Ele ficou aqui no Brasil apenas 7 anos, quase 8 anos, e ele faleceu aos 34 anos de febre amarela. A esposa dele faleceu 3 meses antes, e ele ficou aqui no Brasil 7, 8 anos e logo morreu. Mas aqui ele começou a Igreja Presbiteriana do Brasil, começou um jornal evangélico, começou um seminário teológico, começou várias coisas, e em poucos anos ele fez a obra. Hoje ele está enterrado ali no cemitério dos protestantes em São Paulo, perto do Mackenzie. Ali está o seu túmulo e da sua esposa. Ele teve uma filha só, e a sua descendência hoje vive nos Estados Unidos. Eu estou contando a história dele, e estou falando do aniversário da nossa denominação, porque, aproveitando essa data, eu queria falar por que nós somos presbiterianos, porque nós somos protestantes, qual é o diferencial da nossa igreja para as outras igrejas. E esse é um assunto que normalmente a gente não gosta de falar, porque a gente quer falar de Deus, de Jesus, da palavra de Deus, mas eu vou mostrar para vocês os fatores que caracterizam a essência dessa denominação. Qual é a essência daquilo que nós cremos? E em Efésios 2 expressa bem isso daí da nossa igreja, do que nós cremos, para você
colocar na sua mente, para você explicar para uma pessoa, para uma outra pessoa, você falar assim, mas qual é o diferencial da sua igreja? Qual é o diferencial? Então vou explicar, desde a origem da igreja presbiteriana no século XVI, na Reforma, a igreja tem quase 500 anos, e aqui no Brasil 156 anos. Então, 5 expressões fazem o diferencial, significado da igreja. Por que nós somos dessa maneira? O que nós cremos? 5 palavras, que virou o slogan da Reforma Protestante. A primeira delas, porque nós afirmamos somente a Escritura é a palavra de Deus. Somente a Escritura, somente a Bíblia Sagrada. Desde o início, a igreja surgiu no início, para enfatizar que a revelação de Deus está expressa na Bíblia. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre a salvação, está expressa na Bíblia Sagrada. Somente a Escritura tem autoridade suprema na nossa igreja. Somente a Escritura é que dita e determina. Então, um bom crente é alguém que tem uma Bíblia, que lê a sua Bíblia, que estuda a Bíblia, que memoriza a Bíblia e que obedece à palavra de Deus. Esse é um bom crente. Somente a Escritura. Então você chega para alguém na igreja dele lá, na sua igreja estuda a Bíblia, o povo lê a palavra, o povo leva a Bíblia, o povo medita na Escritura, o pastor prega baseado na Bíblia ou em outro assunto. Essa é uma característica, esse é um diferencial. Guarda no seu coração. Quando alguém vir perguntar para você, vai dizer, por que você frequenta essa igreja? Por que você é dessa igreja? Por que você vai nessa igreja? Você não vai dizer assim, porque lá tem um pastor que fala bem. Porque a igreja tem estacionamento. Né? Alguém falou, vem aqui porque aqui tem um bom estacionamento. Eu falei, isso aí é um bom crente mesmo, não? Você entendeu? Não, eu venho nessa igreja porque essa igreja crê na Escritura, prega a Escritura, estuda, ensina e fundamenta tudo mais na Bíblia Sagrada. Então esse é o primeiro fundamento. Não tem a tradição da igreja, não tem nada disso. Tudo passa pelo crivo da Escritura. Esse é o primeiro. Segundo, que somente a Escritura, nosso diferencial é somente Cristo. No latim, tudo isso tem expressões latinas que são os temas. Sola Scriptura e solo Christus, em latim. Somente Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é o centro da Escritura. Ele é a revelação plena de Deus. A Bíblia é a revelação progressiva escrita, e Jesus Cristo é o Verbo encarnado. É o Verbo que se fez carne. Jesus é a revelação completa de Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é a revelação completa de Deus. Em Cristo nós sabemos como Deus é. Ele é a imagem visível do Deus invisível. E em Cristo Jesus nós lemos a Bíblia inteira. Como disse alguém, Jesus é como o sol, a partir dele eu vejo tudo mais. Quando o sol está brilhando, você vê o resto. A partir de Cristo, a gente olha para a Escritura, a gente entende a Bíblia, a gente interpreta a Bíblia, a gente estuda a Bíblia. Quando Jesus, no caminho de Emaús, anda com seus discípulos, diz que Jesus foi revelando para eles a Escritura. E aí Jesus mostrou para eles o que Moisés falou de Cristo, o que os Salmos falou dele, toda a profecia e os profetas. Ele diz, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Então nós não somos seguidores de Moisés, nós não seguimos a lei de Moisés, nós não somos seguidores do rei Davi, nós não somos judeus, nós não temos uma menorá aqui porque nós não somos judeus, nós não temos uma estrela de 6 pontas porque nós não somos discípulos de Davi, nós não celebramos a festa dos tabernáculos porque nós não somos judeus. Nós somos da nova aliança, nós celebramos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Nós não temos uma bandeira de Israel aqui, porque nós não somos judeus, nós somos discípulos de Jesus Cristo, da nova aliança, porque a nova completou a velha, e a velha já passou. Nós não seguimos mais os preceitos do Antigo Testamento,
Nós sabemos que o Antigo Testamento apontava para o Novo, para a nova aliança. E o Novo Testamento está oculto no Velho, e o Velho está revelado no Novo. Nós colocamos Jesus Cristo como centro, porque o Deus Pai planejou, profetizou a vinda do Filho, e o Pai enviou o Filho, e o Filho enviou o Espírito, e o Espírito Santo veio para glorificar o Filho, Jesus Cristo. Ele é o centro da revelação, ele é a chave de interpretação. Jesus Cristo revela e explica toda a Escritura. Então, hoje tem muita pregação que é baseada na Bíblia, mas não é cristã. Porque hoje nós entendemos a Bíblia à luz de Jesus Cristo. Paulo fez isso, Pedro fez isso, Jesus fez isso, o Novo Testamento inteiro pega o Velho Testamento à luz de Jesus Cristo. Isso revela Jesus Cristo, isso aponta para Jesus Cristo. Nós não somos da velha aliança, nós somos da nova aliança. Nós celebramos o corpo e o sangue de Jesus. Então, Jesus Cristo é o centro da Bíblia, é a revelação de Deus, essa ênfase é nele, somente em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém mais, só Jesus Cristo. Amém? Esse é o segundo. Terceiro fator diferencial, nós afirmamos sola gratia, somente a graça. Somente a graça, o universo, o mundo, tudo que Deus fez, a salvação é fruto do favor imerecido de Deus. Pela graça sois salvos, pelo favor imerecido, Deus se dá a nós graciosamente, gratuitamente, sem nós merecermos, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus deu Jesus para nos salvar, mesmo sendo pecadores, indignos, miseráveis, Ele nos amou, Ele deu o seu Filho, e Ele faz isso gratuitamente. Você não precisa mais pagar, porque Jesus já pagou o preço, Jesus já morreu na cruz, Jesus já levou o nosso pecado, a nossa condenação, Ele levou tudo isso, Jesus Cristo. Agora, nós não temos mais penitência, nós não pagamos mais promessa, porque Jesus já pagou, nós não fazemos mais barganha. A nossa igreja não faz barganha, ela não faz troca, ela não faz aquela campanha do carnê, se você dá tanto, Deus vai te dar tanto. Nós não cremos, não pregamos e não fazemos isso. Nós não acreditamos que Deus é um banqueiro que fica lá trocando as suas bênçãos, à medida que você dá, Ele vai dar em troca. Nós cremos que Deus já deu o que Ele tinha de melhor para nos dar. Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo, o único Filho dele veio e morreu por nós. Toda a bênção maior que Deus tinha para dar, Ele já nos deu em Jesus Cristo. E Ele morreu naquela cruz do Calvário, naquela cruz aqui que nós celebramos. Ele não olhou para você lá e falou assim: eu estou morrendo aqui, para um dia você dar uma oferta, eu vou dar uma casa nova para você, vou dar um carrão novo. Não. Eu estou morrendo aqui para te dar salvação, a vida eterna, para te redimir, te perdoar, te libertar do pecado, da morte, da condenação, para você ter uma vida nova na presença de Deus. Então a nossa igreja não crê em barganhas. Quando Jesus morreu na cruz, falou: está pago. Ele pagou o escrito de dívida que era contra nós, Ele rasgou e cancelou a nossa dívida, e quem crê em Jesus recebe o perdão, a salvação, e todos os seus pecados foram apagados e perdoados, e nós recebemos pelo sangue de Jesus o completo perdão. Estamos mais alvos do que a neve, como diz o hino, na presença de Deus, porque fomos perdoados, e o sacrifício de Jesus é suficiente, é eficaz, é de uma vez por todas, para perdoar os nossos pecados. Então nós não fazemos, não pregamos, não anunciamos, não incentivamos barganhas, trocas com Deus. O nosso Deus é generoso, é compassivo, é longânimo, a essência dele é amor, e Ele nos ama, somente a graça é o nosso diferencial, somente a graça. Você não é salvo por méritos, você não é salvo por nada que você faça,
Você é salvo pelo favor imerecido de Deus em Jesus Cristo. Quarto, são cinco. Quarto, sola fide, somente a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Mas se Deus fez isso, o que eu tenho que fazer? Você recebe pela fé. A fé é a mão vazia que recebe o presente de Deus. A fé é o apossar-se da promessa. A fé é receber o presente de Deus. Isso é fé. A fé é você se abrir para receber. Eu recebo, eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que Ele pagou os meus pecados, eu creio que Ele está vivo, eu creio que Ele mora no meu coração. A fé é essa convicção, essa firme certeza, essa plena convicção e confiança na obra de Jesus Cristo. Eu recebo, eu creio, eu me aposso dessa bênção da salvação. Essa é a fé. Nós não cremos na fé, nós não cremos na nossa fé. Tem gente que tem fé na fé. Não, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé no meu Salvador. Eu não tenho fé na minha fé. Eu acredito na sua fé. Eu não acredito na minha fé, eu acredito no Deus que me salva. Eu creio em Jesus Cristo. A fé não é um objeto, a fé não é um instrumento, a fé é o receber grato, confiante, convicto. A fé passa pelo entendimento. O que diferencia a nossa igreja das outras igrejas é que a fé é um conhecimento que reverbera numa confiança do coração. Nós incentivamos o entendimento. Você precisa entender. Na igreja presbiteriana, você não é incentivado a tirar o seu cérebro e falar assim, joga o seu cérebro fora. Não, você é incentivado a pensar, a entender, a conhecer, a explicar, a argumentar, a raciocinar, porque a fé não invalida o conhecimento, a fé supera a razão humana, mas ela não nega o conhecimento humano. Eu já vi pastores falando assim, para de pensar. Já vi, pastor, para você receber, você tem que parar de pensar, cara. Só recebe aí. E vai, quanto mais louco, mais é a fé. Nada disso, fé não é loucura. Fé é entendimento. Quem manda você não entender para crer é bobagem, você tem que entender. Entendeu? Compreendeu? Creu. A obra de Deus excede a razão humana, mas não aniquila a razão humana. A gente usa o nosso entendimento para compreender, para conhecer, para explicar, para receber pela fé. O que a gente faz? A gente crê, a gente confia, a gente se entrega, a gente dá a nossa vida para Deus, a gente entrega tudo porque nós confiamos nele, nós conhecemos ele, nós sabemos quem ele é, e nós nos entregamos, nós nos dedicamos, nós trabalhamos, nós fazemos boas obras porque já recebemos. Como consequência, nós praticamos as boas obras que Deus planejou para que nós fizéssemos. Então a fé é esse resultado. Primeiro vem a graça, depois vem a fé. Quando Paulo diz assim, graça e paz, Paulo nunca fala paz e graça, porque até aí tem uma lógica. A paz é resultado da graça. Você não pode falar paz e graça. Não, primeiro a graça vem de cima, e o resultado horizontal da graça vertical é a paz. Primeiro vem a graça, depois vem a fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Você recebe, a graça vem, você recebe pela fé. Não é a fé que produz a graça, é a graça que produz a fé. Não é a fé que faz Deus agir, é Deus que age produzindo fé em nós. É Deus que opera, tudo vem de cima e a gente recebe pela fé. Como resultado da graça de Deus no nosso coração, a fé nasce e recebe e se apossa e descansa e confia e celebra e participa e obedece e anda com o Senhor pela fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o diferencial. Isso aqui é tudo muito simples, mas é muito profundo. Se eu fosse falar e aplicar cada um desses temas para muita coisa errada que é ensinada hoje, você ia ver quanta coisa as pessoas estão distorcendo, porque não conhecem essas coisas básicas da fé. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E por último, somente a Deus glória.
Somente a Deus glória. Esse era um dos slogans desde o início da nossa igreja. Somente a Deus a glória. Nós não cremos em ministérios personalistas. Nós cremos que toda a glória é de Deus, que a igreja existe para a glória de Deus, que ninguém deve roubar a glória do Senhor, que nada deve ser feito para o homem, que nada deve ser feito para o louvor do homem, que homem nenhum deve ser exaltado e glorificado, que o único nome que deve ser exaltado nesta igreja é o Senhor Jesus Cristo, que ele deve ser exaltado. Não existe ministério do fulano de tal, ministério do fulano de tal, só existe a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu conheci um pastor em Londrina que o pessoal falava assim: você é da igreja do pastor fulano de tal? Eu falei: não, eu sou da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente em Botucatu tem muito essa mania: ah, você está lá com o pastor fulano de tal, você é daquela igreja do pastor fulano de tal, a gente tem que desenvolver isso. Não, eu sou da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nenhum pastor é dono da minha igreja, a igreja não é dele, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja, eu vou lá ouvir o fulano de tal. Não, não vou ouvir o fulano, eu vou ouvir a palavra de Deus, e vou adorar o Senhor. Tem igrejas que tem a foto do pastor que é dono da igreja, assim, está lá a foto dele no estacionamento, foto dele na porta, foto dele assim, a foto do fulano de tal. Você vai lá na igreja do fulano de tal. Não, eu sou da igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu vou para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem é que vai pregar hoje? O pastor, então não vou. Qual é a sua motivação? Vou ouvir o homem. Presbiteriana, a essência da reforma protestante é o que João Calvino dizia, que foi o reformador. Quem é Calvino? Quem é Lutero? Vermes, salvos pela graça. Aqui só é Jesus Cristo o centro e o Senhor absoluto. Lutero falou, quando colocaram o nome da igreja dele, os discípulos dele estavam se chamando de luteranos. Ele falou: que absurdo, ninguém deve levar o meu nome, porque nós só devemos levar o nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Homem nenhum deveria ser exaltado, homem nenhum. Quando João Calvino pastoreava em Genebra, e o ministério dele começou a influenciar a cidade, muita gente se revoltou contra ele, e reuniram os líderes e o despediram, e mandaram ele embora. Quando ele foi embora, a cidade desandou. Aí depois de um tempo, os líderes se arrependeram, foram atrás dele, falaram: volta para a sua igreja, volta para a cidade. Ele aceitou e voltou. E quando ele voltou no domingo para pregar na igreja, o pessoal foi lá e falou: agora ele vai descascar o povo, né? Vai colocar a raiva dele para fora. E ele chegou, e no último sermão que ele tinha pregado lá, quando mandaram ele embora, ele pregava em sequência. Aí ele falou: nós vamos abrir a Bíblia onde eu parei da última vez. E ele continuou pregando onde ele tinha parado. O que João Calvino estava ensinando? Ele não estava ali para falar dele, ele estava ali para expor o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o centro da igreja, que sustenta a igreja, o Evangelho que glorifica a Deus. Quem deve ser glorificado? Deus. Ninguém deve roubar a glória de Deus. Nenhuma igreja deve se fundamentar em homens. Por isso nós dizemos: o fundamento da igreja não é Pedro, não é homem, não é Papa. O cabeça, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Ele é o centro, Ele é a essência, e a Ele seja dada toda a glória, hoje e para sempre. Por que você vai nessa igreja aqui? Agora você já sabe. Porque essa igreja crê na Bíblia, ensina a Bíblia, estuda a Bíblia e prega a palavra de Deus. Porque essa igreja é centralizada em Jesus Cristo. Nós não somos judeus, nós não somos de Moisés, nós somos de Jesus Cristo. Esses homens apontavam para Jesus, mas Jesus é o centro. Nós cremos na graça, a maravilhosa graça que nos salva. Somos salvos pelo favor imerecido. Não cremos em barganhas, em trocas, em penitências, nós não cremos nisso. Nós recebemos a graça pela fé.
nós vamos crescer na fé, e nós vamos para dar glória a Deus, que é digno de todo louvor, hoje e sempre. Amém? Por isso nós estamos aqui, é por isso que nós estamos aqui. A nossa igreja não deve se destacar, ser melhor do que as outras, mas o que nós cremos, a mensagem que nós cremos, é a maior mensagem de todas, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Depois você vai fazer uma prova com esses 5 pontos aí, tá bom? Ver se você entendeu bem. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar, nos preparando para participar da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, somos gratos pela morte de Jesus na cruz, porque a nossa fé não está baseada em homens, em homem nenhum, ó Deus. Esta igreja não está baseada em homens, ela está baseada no Senhor Jesus Cristo, que é o centro, o fundamento e o cabeça. Nós não seguimos tradições humanas, mas a revelação de Deus em Jesus Cristo. E nós estamos aqui porque a tua graça nos alcançou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em amor, nos deu vida juntamente com Cristo e nos tirou da morte, do pecado, da condenação, da miséria, e nos deu vida, vida plena. Pela graça sois salvos. Obrigado, Senhor. Que não é o nosso mérito, não são, Senhor, as nossas obras, mas é o mérito de Jesus na cruz, é o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado antes da fundação do mundo, que tira o pecado do mundo. É por causa dele que estamos aqui. Obrigado, Senhor, obrigado, e que toda a glória seja dada ao Senhor, hoje e para sempre. Que a nossa vida seja uma vida comprometida com a igreja de Deus na terra, para fazer diferença nesse mundo. Em nome de Jesus, Senhor, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que o Senhor é digno de receber. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Em nome dele, nós oramos e te adoramos. Amém e amém. Amém. Vou convidar os presbíteros